Seja bem-vindo e parabéns pela iniciativa. Se você decidiu parar de fumar, talvez você esteja diante do maior desafio, pensando no contexto dos vícios, né? Pelo menos esse é o relato de muita gente. Para mim foi um dos mais difíceis mesmo, dos processos pelos quais passei. Parar de fumar foi o processo no qual eu tive mais recaída, mais episódio de recaída. Então, de certa forma, foi o mais difícil, olhando de uma perspectiva. E isso acontece porque o cigarro, ele vai se integrando em toda a nossa vida, em toda a nossa rotina, em todas as nossas atividades. Não é um vício do tipo que te leva a ter uma vida paralela, né, não totalmente, né, em alguma medida sim, mas você não se retira da sua vida para ir lá fumar um cigarro e depois volta, como nos outros vícios. E aí, nesses outros casos, os gatilhos ficam mais restritos, né, a horários específicos, situações específicas, pessoas, né, atividades específicas. O cigarro não, ele está integrado em todas as atividades, em toda a rotina, em todos os horários, então você não é que você precisa resistir à tentação uma ou 2 vezes no dia, você vai resistir a elas, 50 vezes no dia. Então a sua capacidade de resistir vai se enfraquecendo pela persistência da tentação. Como os gatilhos estão distribuídos aí em todos os lugares da sua vida, resistir a eles, né, é estressante. Então chega no final do dia você está cansado, sabe. Não é que é mais difícil resistir à tentação do cigarro do que a outras, não é esse o caso, é que a tentação do cigarro é mais persistente do que as outras, porque é o tempo todo a sua cabeça te oferecendo um cigarro por conta dos gatilhos, né. Por isso que esse é um dos aspectos que torna o processo mais difícil. E a gente vai se concentrar aqui na trilha, né, em fissura, vontade incontrolável, que é o principal desafio. A dificuldade maior tá aí, em lidar com essas tentações, principalmente no começo do processo. E nesse primeiro vídeo eu quero falar de 2 estudos que ajudaram a gente a compreender melhor o que é a fissura, como se dá, né, esse processo e como se intensifica essa vontade. A gente muitas vezes por muito tempo achou assim que a fissura ela é fruto, né, ela é decorrente, ela é resultado de uma falta, né, biológica inclusive, né, a gente se concentrou muito tempo no aspecto farmacológico. Então, eu fumei e aí quanto mais tempo passa do último cigarro, né, mais intensa é a vontade. Essa era a nossa compreensão. Mas aí a gente fez alguns estudos e descobriu coisas interessantes. Um deles foi com aeromoços, né, esses funcionários atendentes de avião, fumantes, que precisam, portanto, ficar muito tempo sem fumar durante o voo. E aí eles foram lá checar, né, como é que é como a vontade se comporta, né, como é a fissura durante esse período em que eles precisam ficar sem fumar. E aí, a gente chegou a algumas conclusões interessantes. Então uma pessoa num voo, um atendente de voo, né, um comissário, uma aeromoça fumante num voo de 9 horas, que fumou há 4 horas atrás, ou seja, passou 4 horas do último cigarro e só vai fumar daqui a 5. Nesse momento do voo, a fissura que essa pessoa sente é é menos intensa do que num voo, de 3 horas depois de ter decolado, depois de 1 hora da decolagem. Então, no primeiro contexto, fumou há 4 horas, bastante tempo, e vai fumar só daqui a 5, e a fissura é assim. No segundo contexto, fumou há 1 hora, não é tanto tempo, né, e só vai fumar daqui a 2, a fissura é assim. E aí a gente entendeu que a fissura ela não é só definida, determinada pela abstinência fisiológica da nicotina, ou seja, não é só o tempo que passou da última vez que você fumou, mas é o tempo que falta para você fumar o próximo, né, é isso que contribui bastante para a intensificação dessa vontade. Então se a oportunidade de fumar, né, se você está muito próximo do próximo cigarro, você está mais perto ali, a oportunidade é grande, então a vontade vai se ajustando a essa oportunidade.
Se não tem oportunidade, faltam 5 horas ainda de voo para chegar lá no destino e poder finalmente, fumar. Então o que que acontece nesse contexto? A vontade ela se conforma, ela se ajusta, ela fica mais contida pela impossibilidade. Então, por exemplo, né, você vai acender um cigarro, seu isqueiro não funciona, você já está muito inclinado, você está todo preparado para isso. A expectativa, né, do próximo cigarro é muito grande. Então o que que acontece? Seu isqueiro não funciona, você vai desistir? Dificilmente alguém desiste. O que vai acontecer provavelmente é que você vai ser possuído mesmo por esse estado motivacional, por essa vontade, e vai dar um jeito de conseguir contornar, né, esse obstáculo que surgiu. Você vai arrumar alguém que te empresta isqueiro, você vai comprar outro, você vai andar na rua até achar alguém que você não desiste. Você ignora todo o resto da sua vida e fica com foco totalmente destinado a isso, porque a fissura é muito grande. Você já estava a expectativa do próximo era muito alta. Então a vontade, ela vai se ajustando à expectativa do próximo, à expectativa do uso. Ou seja, ela é proporcional à oportunidade, ela é proporcional à possibilidade. Isso é muito interessante, porque se você vai eliminando as oportunidades, você vai conseguindo ter uma experiência, né, de fissura menos intensa, você vai ter menos vontade, se você tem menos oportunidade. Então esse é um estudo interessante e o outro estudo é mais interessante. Foi feito com judeus ortodoxos, que portanto não fumam aos sábados, né, no sábado, porque guardam o sábado, ou seja, por um motivo religioso, eles ficam sem fumar desde o pôr do sol de sexta até depois do pôr do sol de sábado. Então fumam antes do pôr do sol de sexta e vão fumar só depois do pôr do sol de sábado. E fazem isso voluntariamente pelo comprometimento que tem com essa regra, vamos dizer assim, um compromisso religioso, faz sentido para eles, né, essa prática. E aí eles compararam, né, a vontade de usar, a vontade de fumar, a fissura, os sintomas de abstinência durante esse período do sábado, compararam com a abstinência, o sintoma de abstinência no dia a dia normal, fora do sábado, né, o dia de trabalho normal dessa mesma pessoa. E aí viram que, assim, durante os dias de trabalho normal, em que há a oportunidade de fumar, os intervalos curtos, nos períodos curtos sem o cigarro, já acabam provocando uma fissura muito mais intensa do que a fissura que eles experimentavam lá no sábado, no dia que eles estavam comprometidos em não fumar. Ou seja, se não tem a chance de fumar, não tem a chance, porque eu defini que sábado não se fuma. Tem um comprometimento, uma regra interna. Então a minha vontade de fumar, ela vai respeitar essa minha definição interna. Ou seja, ela se ajusta, aí ela fica contida, ela se conforma com essa impossibilidade. E aí nos outros dias, como não tem essa regra, a vontade ela vai crescendo. Depois eles pediram para esses participantes ficarem sem fumar num dia de trabalho normal, fora do sábado, ou seja, eles teriam que passar as 24 horas sem fumar, as mesmas 24 horas que eles costumam ficar no sábado, para avaliarem lá a fissura deles nesse dia. Mas não havia então o limite imposto pelo compromisso religioso. Foi uma solicitação do estudo mesmo, os pesquisadores que pediram, eles tinham que tentar ficar. E aí a fissura foi muito mais intensa. Então tem outra coisa importante, que é a voluntariedade, ela faz toda a diferença. Você precisa ter um bom motivo para ficar sem fumar, né, e ser voluntário nesse processo. Então, ficar sem fumar porque estão me pedindo por causa da pesquisa, de repente não faz tanto sentido do que ficar sem fumar por conta do meu compromisso religioso, que tem bastante significado para mim. Percebem a importância dessas conclusões, sabe, desse estudo? Porque sabendo disso, você não só se protege colocando limites externos, né? Ah, eu vou, sei lá, eu não vou ter o cigarro aqui, aqui aqui acessível a mim, não vou ter o cigarro, porque aí eu enfim, não vou fumar, né, é um limite externo, não tenho, não tem possibilidade.
Beleza, isso é um jeito de você se impedir, como no voo, os trabalhadores, os atendentes de voo não têm a possibilidade, eles até têm cigarro, mas lá tem um limite externo que é a regra. Não é só isso que vai te ajudar, você pode definir algumas regras internas para se impedir de fumar, sabe. Então eu tive um paciente que estava no processo de tentar parar de fumar, ele fumava dentro do carro, ou seja, o carro já era um espaço, um lugar mesmo, né, na vida dele, em que o vício tinha domínio, tinha liberdade ali, não tinha regras. Eu fumava dentro do carro, aí se estava trânsito, era motivo para acender um cigarro, se pegava estrada, motivo para acender um cigarro. Fica com raiva porque alguém te fechou, motivo para fumar um cigarro, escutou uma música que, te deixou mais eufórico, motivo para fumar um cigarro, e sem regras. Você pode, aquele território, ele já pertence ao vício, você tem essa permissão ali. E aí o que que aconteceu? Ele queria trocar de carro, e aí a gente aproveitou para tentar definir ali uma regra nova para o carro novo, né, que era não fumar dentro do carro, ele se incomodava também com o cheiro que ficava no carro, enfim. Então ele tinha um outro motivo, o cheiro, a higiene, enfim, o incômodo que as outras pessoas sentiam ao entrar no carro, ele tinha esse motivo também. E aí ele definiu essa regra: "Não fumo mais dentro do carro". A partir do momento que eu trocar de carro, no carro novo, ele já vem com essa regra que eu estou definindo aqui. Então a gente, lógico, precisa ser capaz de seguir regras, não colocar regras muito difíceis, porque se você viola essa regra, aí é um problema. Você faz isso uma vez, você abriu você fez uma concessão, a chance de fazer outra, e outra, e outra, e outra, até perder totalmente o controle disso é grande se você faz uma. Então é uma regra que ele achou que poderia seguir, e ele conseguiu seguir. No começo ele parava o carro sempre que queria fumar, e descia do carro e ia fumar fora do carro, depois voltava e seguia. Mas o que que acontece aí, que quando ele definiu essa regra, ele ele está retirando o domínio que o vício tem sobre esse espaço, a liberdade que o vício tem sobre esse espaço. Agora tem um espaço na vida dele que é livre desse domínio. Tem uma regra ali, e a vontade de fumar e o vício precisa, de certa forma, se ajustar a essa regra, precisa recuar, e agora ali dentro ele não tem mais poder. Vai se conformando, o vício vai se conformando com essa regra. E à medida que você vai colocando espaços na sua vida, atividades, né, interesses, por exemplo, no caso dos judeus é um interesse, tem um compromisso religioso, tem valores ali, não é só o sábado, mas é o que o sábado representa, né, tudo que o sábado representa. Tudo isso, faz com que a vontade de fumar ou o vício fique fora desse território. E se essas coisas, né, vamos pensar assim, esses espaços, esses territórios que você vai colocando na sua vida, ou que você vai, eh, de repente, você vai ressignificando, né, você define uma regra, o cigarro se retira dali, então você ressignificou aquilo, aquele espaço, aquele ambiente, aquela experiência. O cigarro não tem mais domínio sobre aquilo, então ele vai perdendo espaço. Você vai fazendo isso, você vai tirando as oportunidades, né, você vai desfazendo, associações, e é disso que a gente vai falar, na próxima aula. Mas o mais importante aqui é isso, assim, você precisa sair entendendo isso. Não tem a ver, não só, né, com a falta biológica, não tem a ver com essa questão farmacológica, a falta da nicotina. Não é isso, senão você faria a reposição de nicotina, põe um adesivo, tal, e resolve o problema. Adesivo, goma de mastigar, enfim, depois faz uma retirada gradual. Não é esse o caso, porque senão seria suficiente essas medidas, não é esse o caso. Então você precisa prestar atenção nessas associações, no território mesmo que o vício tomou na sua vida, e portanto, a a quantidade de oportunidade que você tem durante o dia, e que vai essas oportunidades, né, vão se revelando na forma de tentação, né, de sugestão, porque são gatilhos no final das contas. Você precisa ir eliminando essas oportunidades para conseguir ter uma vontade mais manejável, né, ter menos episódios de fissura, lidar menos com essas tentações durante o dia, ter mais chance de
ter sucesso, né, no seu processo aí. Beleza? Nos vemos na próxima aula.